Boa tarde. Começamos, para a graça e a glória do Senhor, mais uma live especial. Hoje vamos ter a nossa amiga, a Mayara. Logo ela vai estar aqui em seguida para estar compartilhando conosco e contando um pouco do seu trabalho, das suas experiências, que eu sei que vai ser edificante, vai ser enriquecedor. Você pode estar compartilhando essa live, pode estar curtindo, comentando, mandando mensagem. E eu acredito que vai ser um momento maravilhoso que a gente vai ter nessa tarde, nesse final de tarde. Antes disso, nós queremos colocar um louvor para nós estarmos iniciando, adorando a Deus, agradecendo a Deus. Isso vai ser um momento maravilhoso. Enquanto você compartilha, você pode curtir, você pode mandar perguntas pela nossa irmã Mayara, que é psicanalista, que é psicopedagoga, que tem tanta experiência com trabalho com crianças também, vai poder nos falar um pouquinho para nós sobre assuntos muito importantes nessa época de pandemia, sobre as crianças, sobre a nossa saúde mental, sobre como é importante nós estarmos preparados nesse tempo tão difícil, a qual muitas pessoas estão sofrendo, estão precisando de ajuda, e nós sabemos que Deus ele não perdeu o controle. Então, você que está ligado aí conosco, eu quero contar com vocês, com as suas perguntas, que você participe juntamente conosco, mandando para nós essas perguntas bem aí, e eu sei que vai ser muito edificante, tá bom? Já vamos voltar, eu espero vocês daqui a pouquinho. Como pode me amar, Deus, conhecendo o meu pecado, sabendo o que eu faço de errado? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais como já bateu? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode me confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura assim nas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça quando eu percebo contato de seus olhos com
pode me amar, Deus, sabendo que eu diria, sabendo que eu me frustraria, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode me confiar? E ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. E como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro, vem o meu coração, minha alma soluça quando eu percebo contatos de seus olhos com os meus. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos em meu lugar. Voltamos. Então vamos iniciar agora a nossa live para conversar com a nossa amada
Maiara. Vamos ver se ela já está aí presente. Graça e paz, tudo bem? Vamos para escutar? Dando sim, Pai do Senhor Jesus, tudo ótimo, graças a Deus. Bom. Obrigado por aceitar o convite, de estar juntamente conosco, a nossa amada irmã Maiara, lá de Divino, e eu creio que vai ser uma live muito enriquecedora. Você que está nos assistindo, que está nos acompanhando, você pode mandar perguntas. Hoje a gente vai falar sobre o tema de educação, saúde, que é importante nessa época de pandemia. Sabemos que tem muitas pessoas que estão passando por momentos de depressão, de angústia, de ansiedade. E eu acredito que, conversando, hoje mesmo uma pessoa entrou em contato comigo e agradeceu muito pelo vídeo que eu postei, porque ele estava muito desanimado, e o vídeo ele estava com medo de tudo, e ele ouviu o vídeo e ele saiu fortalecido. Então, uma palavra, uma mensagem, a gente pode tocar um coração, uma vida, e eu acredito que não vai ser diferente hoje. Então, vamos apresentar, então, nossa amada Maiara. Maiara, o que você desenvolve? Ela é lá da Cidade Divina, uma cidade amada, né, que tem lá um projeto também, junto com a nossa irmã Rafaela, e ela trabalha lá na Cidade Divina. Eu gostaria de qual o trabalho que desenvolve, e para a gente estar iniciando. Sim. Aqui em Divino, eu trabalho como psicanalista. Eu atendo nas sextas-feiras, no Espaço Equilíbrio, Psicologia e Saúde. Em Orizânia, eu trabalho como analista de educação. E é lá que eu também estava atuando como psicopedagoga. A minha função lá, eu sou concursada como analista. Mas eu tinha visto, como são escolas rurais, eu tinha visto a necessidade dos alunos que estavam com dificuldade de aprendizado. Aí, como eu tenho essa especialização, eu também, por fora do meu cargo, eu estava atendendo eles lá uma vez na semana. E é gratificante, porque, igual, um pouquinho que a gente faz uma vez na semana só, durante 40 minutinhos, mas a gente fazendo anamnese com os pais, né, conhecendo a dificuldade, consegue encaminhar para o profissional adequado, né, para a psicóloga, para o neuro, né, neuropediatra, e assim está ajudando a criança. Muito bom, muito bom. Maiara, nós estamos numa época de pandemia, e como tem sido aí a pandemia aí na Cidade Divina, como você tem conseguido trabalhar, como tem sido? Divino é uma cidade pequena, como você sabe. Aqui, se eu não me engano, acho que não chega a 20 mil habitantes. E tem, até o momento, 23 casos confirmados, só que desses 23 casos confirmados, 10, graças a Deus, já foram curados. Então, parece que são 13. Em Orizânia, eu não sei te informar o certo, mas Orizânia tem 8 mil habitantes, é menor ainda. Mas lá não tem mais de 5, não. Então, aqui, tudo vem da cidade grande primeiro, depois chegar no interior, né? Aqui, graças a Deus, eu tô achando até um número baixo. E eu tô na expectativa que, em nome de Jesus, logo, logo vai passar. E aí, tá conseguindo trabalhar? Como está sendo a vida por aí? A Secretaria de Educação voltou esse mês, porque esse mês começaram as atividades remotas, né? O Estado, a partir do 6º ano, começou com as atividades online, e o município com as atividades que o professor faz quinzenalmente. Tem uns que começou a fazer semanalmente, mas agora é quinzenalmente. Aí a gente eu vou uma vez na semana, na terça-feira, e os professores, de 15 em 15 dias, preparam atividade para os alunos, os pais vão até a escola que ele estuda. Para não haver aglomeração, separaram horários por turma. Aí os pais vão sozinhos, pegam as atividades, levam para os alunos fazer em casa, eles fazem as atividades no horário que eles estudavam mesmo, e nesse horário, os professores ficam de prontidão no WhatsApp para sanar as dúvidas dos alunos. Bom. E os alunos fazem durante esses dias e devolvem as atividades depois de 15 dias e pega mais. Está funcionando assim esse mês todo. E você tem encontrado muitas pessoas que estejam passando por problema, principalmente crianças, né? Encontrado dificuldade, ansiedade. Como tem sido aí para lidar com as crianças sobre isso? Muito, assim, muito. A ansiedade, inclusive, o Brasil, ele é considerado o número 1
de ansiedade. Ele é o país mais ansioso do mundo. Verdade. Em escuta 2019... do Zap, a gente quer saber na hora que está acontecendo. Muita ansiedade. Em 2019, a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, fez essa pesquisa e deu que mais de 18 milhões de brasileiros sofrem de ansiedade. E dentro desses números, muitas delas, quase a metade, é adolescente e criança. E isso antes da pandemia. Então, com a pandemia, a tendência foi aumentar. Tem casos que a gente vê, eu acho que é aí mesmo no Rio, que a depressão e a ansiedade subiu, a depressão 80%. Verdade. É claro que depressão e ansiedade são coisas diferentes, mas elas caminham de mão dadas, né? Então, qual é essa tá diferença? Tendo muita ansiedade, já tinha, tá tendo mais. Depressão. Qual é essa diferença da ansiedade para a depressão? Então, a ansiedade, ela é normal se ela não for exagerada. Porque a ansiedade, tipo assim, ai, tô doida que chega tal horário para mim fazer tal coisa. Mas o exagero que é perigoso, porque a ansiedade, ela te dá medo. A ansiedade, ela te paralisa, ela te dá medo, ela te dá angústia. A ansiedade é excesso do futuro. É aquela preocupação excessiva, igual na pandemia. Uma crise de ansiedade seria uma pessoa assim, ai meu Deus, será que vai passar? Quando vai passar? Será que eu vou morrer? Será que minha família vai morrer? Aí isso prejudica. E quando a ansiedade ela transcende para fora, aí que dá aqueles tremores, né? Da palpitação no coração, sudorese, falta de ar. Então, a ansiedade é isso. Entendi. E a depressão seria... Só para me complementar. A ansiedade na criança, por exemplo, ela é manifesta igual que a criança está em casa, pela dificuldade de se concentrar. A mãe fala assim, meu filho, vem cá fazer o dever. Ela não concentra. Mesmo ela sentadinha, aí fica assim, não escreve nada, ela não memoriza, ela não consegue elaborar pensamento. A ansiedade na criança faz isso no cérebro dela. Aí e até insônia. Aí no adulto e na criança também. Aquele sono pesado, cheio de pesadelo. Acontece isso. A criança que está sofrendo de ansiedade. Entendi. Você deve ter visto que, conforme está aumentando esses casos, qual deveria ser a atitude das pessoas que já estão sentindo esses sintomas? O que ela deveria fazer para não entrar nessa espiral cada dia pior de ansiedade ou de depressão? O que você acha que a pessoa deve fazer nessa época de pandemia? Nessa época que algumas pessoas estão isoladas há 3 meses, há pessoas que já estão com síndrome do pânico, medo de sair de casa, né? O abraço hoje se tornou algo bem corajoso, né? Se abraçar alguém é uma atitude de coragem. Então, como você vê isso? Como é que eu acho que a pessoa tem que lidar? Que ela já está ou que ela para prevenir? Tanto os dois, poderia se dizer. Olha, eu vou falar então para prevenção, que eu vi você comentando aí sobre desanimado, não foi no começo do vídeo? Que você citou. O desânimo, se ele ultrapassar 2 semanas, ele entra no quadro de depressão. O desânimo profundo, que traz aquela tristeza profunda. A palavra desânimo, eu até fiz um vídeo sobre isso. Ela é des mais ânimo, do latim animus, né, que significa alma. Então, desânimo é o mesmo que sem alma, sem vida. Então, quando a pessoa está desanimada, ficar desanimado de vez em quando é normal. Nossa, hoje estou com preguiça, hoje não quero fazer isso, não. Mas quando ela persiste no desânimo, é como se ela estivesse sem alma, sem vida, sem perspectiva de vida. Ela cede aos problemas, ela não tem ânimo para fazer nada. E o perigo de manter-se desanimado por esse longo tempo é justamente que ele traz a tristeza profunda, a depressão, a ansiedade, a depressão e até síndrome do pânico. E a palavra de Deus, né, Jefferson, fala justamente o contrário. Deus fala para a gente ser persistente, para a gente persistir. Então, Deus não quer que a gente fique desanimado, Deus quer que a gente não desanima dos sonhos, da nossa vida, da nossa fé, da nossa família. A Bíblia fala para a gente persistir. E quando a pessoa ela começa a deixar se desanimar, entra esse sentimento. Então, a primeira coisa para não entrar em depressão é vencer o desânimo. Eu estou em casa o dia inteiro. Cria uma rotina. Não fica dormindo muito tarde. Não fica acordando muito tarde.
cria uma rotina para o desânimo não vir. Faz metas, vou acordar 10 horas, porque talvez não vai acordar cedo sem trabalhar. Vou fazer um café, vou fazer isso. Faz uma listinha para o desânimo não bater. Vou fazer tal coisa tal hora, outra coisa outra hora. E a gente também tem que ativar os hormônios da felicidade. Já ouviu falar do quarteto da felicidade? Não, explica aí pra gente. Então, o quarteto da felicidade, né, são os neurotransmissores que ativam sensações boas no nosso cérebro, que a gente chama de hormônio da felicidade. É a dopamina, endorfina, oxitocina e serotonina. Lembrou agora de uma? Lembrei. A endorfina é conhecida. Endorfina conhecida, e a dopamina também. Então, esses hormônios, eles são responsáveis por causar o sentimento de felicidade na gente e, consequentemente, prevenir a depressão e a ansiedade. Olha como é que Deus é maravilhoso. O nosso corpo, de maneira natural, sem precisar de remédios, cria anticorpos para nos proteger. A dopamina, por exemplo, a gente libera ela praticando atividade física diariamente. Eu estou em casa. Tira um vídeo na internet, um agachamento, alguma coisa que você faz em casa mesmo, 10 minutinhos por dia. Verdade. Quando a gente dorme adulto de 7 a 8 horas por noite. Nessa pandemia, a gente consegue dormir até mais. E crianças que 10, 11 horas por noite. Criança em fase escolar. A gente libera também a dopamina quando a gente comemora pequenas conquistas. Olha como é que Deus é maravilhoso. Por exemplo, eu achei uma vaga de estacionamento. Eu sempre falo isso, tipo, o que não é comemorado é esquecido. Tem que ser comemorado. E se comemorar, mesmo que seja no seu pensamento, nossa, claro. Graças a Deus, forte, é liberar esse neurotransmissor no seu organismo, do seu cérebro, do cérebro do organismo. E também alguns alimentos, como a laranja, como a maçã, têm propriedades que liberam esse hormônio da dopamina no nosso organismo. A endorfina, que é muito conhecida, ela é liberada quando a gente pratica hobby. Coisas que gosta. Tem gente que gosta de mexer em celular, tem gente que gosta de ver filme. Eu gosto de jogar com a minha família, Uno, banco imobiliário. Libera quando você pratica algum hobby que você gosta. Certo. Quando você ri com os amigos. Olha que coisa mais simples de fazer. Olha quantas risadas eu já dei com você agora. O meu dente, toda hora, está liberando a endorfina no nosso organismo. Isso previne a depressão. E quando a gente canta, por mais taquara rachada que seja a voz, quando você canta, é liberado esse hormônio da endorfina. E ele também previne a depressão. E alimentos também que liberam esse hormônio são os alimentos picantes, eu já não gosto. Tipo pimenta do reino. Eu não gosto, pode comer, pode colocar na saladinha que tá liberando esse hormônio. Não, vai dando gastrite. A oxitocina, esse hormônio é liberado quando você tira momento para meditar. E eu, particularmente, não acredito só que é aquela meditação que a gente fica assim. Eu acredito, por exemplo, quando eu estou quietinho no meu canto, lendo um livro, meditando na Bíblia. Né? Eu estou meditando. Quando eu demonstro afeto, o abraço, ele libera esse hormônio maravilhoso. Só que não está podendo, né? Só com o pessoal de casa, esposo, marido. Você abraça quem você ama, é curador, libera esse neurotransmissor da oxitocina. E quando você realiza boas ações, quando você pratica o bem. A Bíblia nos fala da fé sem ações é morta. Verdade. Quando a gente pratica o bem, além de estar fazendo bem para o próximo, estou fazendo bem para nós mesmos. Eu estou liberando esse hormônio que está me fazendo bem e me ajudando a não adoecer. E por último, a serotonina, que é o meu preferido. Esse hormônio é liberado no nosso organismo quando a gente é grato. Quando a gente agradece todo dia. Agradecer a vida, a tudo dá graça. E agradecer a Deus. Quando a gente todo dia lembra de agradecer, é liberado esse hormônio de serotonina. Quando eu estou em contato com a natureza, o sol da manhã, por exemplo. Quando eu recordo momentos especiais, nossa, ontem me aconteceu aquilo tão legal, é liberado esse hormônio. E uma coisa interessante é que existe uma substância chamada cortisol. E essa substância em excesso no nosso organismo, ela é produzida quando a gente está muito estressado, quando a gente está com muito estresse físico e emocional. Aí esse cortisol é produzido muito forte no nosso organismo. E a produção exagerada dele acarreta, por exemplo, a propensão a diabetes
e a depressão. Então, a serotonina, ela controla, ela impede que esse cortisol prolifere, fique exagerado, acumule no nosso organismo. E é maravilhoso como Deus faz as coisas. Verdade. Interessante que tudo isso está em nós, mas se não funciona da forma adequada, acabam desequilibrando e vai desencadeando outros problemas, né? Vai desencadeando outras doenças. Aproveitando isso, a gente vê também que o medo, né? O medo tem o lado bom do medo, né? O medo que não permite você fazer coisas absurdas, mas existe o outro medo, o medo que paralisa. Como a gente poderia lidar com medo? Porque, querendo ou não, a gente vai ter que fazer nossas atividades, né? Não estar fechado em algum momento, alguns lugares vão ser momentos diferentes do outro, né? Com as devidas precauções, tudo. Mas esse medo pode prejudicar em que, quando a gente for sair, quando a gente for fazer essa atividade de novo, quando voltar a estudar, algumas pessoas estão estudando à distância, que esse medo pode provocar? O medo, na medida certa, ele é uma bênção na nossa vida. Porque geralmente não morre afogado quem não sabe nadar. Quem não sabe nadar, eu tenho medo de fundo, deixa eu ficar aqui no raso. Ele é uma proteção. Da altura, é isso mesmo ou é um mito isso? Não, eu nunca ouvi falar isso não, vou pesquisar. Assim dizem que a gente nasce, depois são adquiridos, né? Porque do tempo, outros medos. Interessante. Mas depois te mando a notícia. Eu vou pesquisar, porque gostei. Eu gosto de aprender. O medo, ele na medida certa, no primeiro e segundo estágio dele, que o medo tem 6 estágios. Eu não vou lembrar de qual for, só vou lembrar 3. O primeiro e segundo é bom, porque é de prevenção e de cuidado. Que é aquele medo que nos impede de fazer besteira, de atravessar na rua, o carro vindo. Dá tempo. Não dá tempo não, espera. Já o terceiro medo é quando começa a entrar o pânico. Esse medo já é um medo exagerado. É um medo que te paralisa. É um medo que paralisou Pedro, né? Quando estava andando por cima do mar, mas afundou. É um medo que te paralisa. Você sabe que tem que fazer tal coisa, mas você está com tanto medo, alinhado com a ansiedade. Mas e se eu for? E se me acontecer isso? Mas se eu for e não tiver acabado nada do vírus? Aí se eu for e caiu um meteoro na minha cabeça? A pessoa que tem síndrome do pânico, ela acredita que algo pode acontecer a qualquer momento. Por isso que acontece esse medo. E a pessoa que está passando por pandemia, que tem propensão a isso, porque a depressão, ela tem causas nela que é devido ao funcionamento do cérebro. Então, tem depressão que, por exemplo, acontece por causa de muito desânimo, muito estresse, problemas, vai acumulando, morte, pessoa que perde um ente querido. Mas tem coisas que é natural do cérebro que pode se encadear em algumas pessoas. A pastora Janete, lá do Chile, está fazendo uma pergunta se o exercício libera qual desses hormônios, o exercício físico? O exercício físico libera a... Calma que eu esqueci. Dopamina. Deu um branco. Dopamina. Libera dopamina. E a dopamina provoca o quê? Ela está perguntando. A dopamina é um dos hormônios da felicidade que previne a depressão. Porque quanto mais você produzir esses hormônios em seu organismo, mais estável você está. Porque você vai estar mais feliz e vai estar melhor. Você vai estar com o seu corpo bem. Mente sã, corpo são. Entendi. É interessante isso, porque com as crianças, por exemplo, que estão em casa, educação física ficou esquecida, né? Parece que bota uma criança sentar no computador 5 horas, algumas crianças ficam o dia todo fazendo exercício da escola, e não é o certo também isso, né? Conforme você falou no início, tem um horário, né, que tem que ter. Tem que ter um horário. Tudo, né? Qual deveria ser mais ou menos uma rotina de um pai que está com seu filho, né, e quer ensinar, quer que ele não pare de aprender, né, diante desse tempo? A rotina ideal tem que ser parecida com a rotina que ele tinha na escola.
Por exemplo, se estudava de manhã, acordar, fazer as atividades que faria na escola, tomar café, almoçar, chegar em casa, almoçar no caso, brincar um pouquinho, ver televisão, tomar banho, o que ele faria na rotina normal. Mas como a gente sabe que isso é quase impossível, porque os pais estão trabalhando em casa também, alguns, tal do home office, né? Como é que fala? Home office, eu acho. Home office. Isso. Então, tá uma doideira. Então, eles têm que... Eu acredito que os pais... Eu não tenho filhos, eu tenho sobrinha. Tem que equilibrar. Colocar um horário que ambos consigam fazer atividades juntas, que a criança, ela faria atividade com o professor. Muitas vezes não vai conseguir fazer sozinha. Atividade junto. Como fazer isso também, às vezes, né? Não tem. Então, infelizmente, eu creio que a Secretaria Estadual de Educação está fazendo o melhor para não prejudicar as crianças. Mas, igual é na escola, impossível, não vai ser. Muita aprendizagem vai ficar defasada. Então, a gente tem que pensar na saúde, principalmente mental, porque, em primeiro lugar, saúde, segundo, educação. Porque sem saúde não tem educação para morto. Verdade. Né? Melhor vivo e com saúde. Verdade. Maiara, como é importante, por exemplo, a fé nesse momento? Foi importante. A Bíblia declara que devemos ter fé, amor e esperança. O maior de todos esse é o amor. Mas como é a fé importante para ligar isso tudo? A esperança de um dia que vai melhorar, que vai passar. E também não perder o amor, né? O amor pelo próximo, o amor pelos seus familiares. Né? As pessoas agora vão ver as relações agora muito mais fechadas, né? Por causa que, diante disso, diante das situações que estão acontecendo, se alguém der um espirro na rua, irmão, muitas pessoas vão olhar assim, será que está coronavírus ou não? Ainda mais que tossir. Se você tossir, uma vez eu quero tossir, não, se as pessoas falam, será que está doente? Né? Como vai ser a fé é importante nesse momento de dificuldades que estamos passando, e que muitas pessoas também são acostumadas, né? Só iam em reuniões, em cultos, e agora estão nas suas casas, e algumas delas não têm uma vida devocional, uma vida de comunhão, que isso também ajuda também na vida emocional da pessoa. Como você vê isso? Eu vejo o seguinte, muita gente pode até não concordar comigo, mas eu acho que tudo que está acontecendo é uma forma... Pode falar? Pode, eu estou escutando. Então tá. É uma forma que Deus está nos dando uma segunda chance. Eu creio que Deus, a palavra de Deus nos fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele, são chamados seu decreto. Então, de alguma forma, essa pandemia tem que cooperar para o bem de mim, que ama a Deus, de você que ama a Deus. E talvez o cooperar seja justamente isso, aumentar a fé. Claro que alguns vai diminuir, mas muitos estão aumentando. Muita gente está voltando para Jesus através dessa pandemia. Verdade. A minha família está num grupo de oração. Na minha igreja, Batista Novos Tempos, fez um relógio de oração. A minha família ficou meia-noite. Antes disso, eu tinha me ajoelhado com a minha família toda, todo dia, durante 3 meses da meia-noite. Nunca. Então, de alguma forma, está contribuindo. E a fé, as pessoas, nós cristãos, não podemos perder a fé de forma nenhuma. Porque nós sabemos que a palavra tem poder. Então, a gente tem que decretar. A palavra tem poder sobrenatural. Tanto que a palavra cura e adoece. A Bíblia fala isso. A palavra amaldiçoa e abençoa. A gente tem que profetizar. Em nome de Jesus eu passar. Em nome de Jesus eu vou sair disso melhor. Em nome de Jesus minha mente está boa. Porque a palavra tem muito poder. Muitas vezes a gente até amaldiçoa sem querer, sabia, Jefferson? Com palavras desconhecidas. Então a fé ela tem que atuar nisso. Ela tem que vir. Eu não estou vendo. Minha mãe me ensinou uma coisa que eu achei interessante sobre a fé, tamanho de um grão de mostarda, de areia, mostarda, né? Remove montanha. Minha mãe falou que esse remove também pode ter no sentido da montanha não existir, eu consegui ver além. Até isso, eu sei que não foi inventada a cura ainda, mas eu creio que vai ser. Pela minha fé, eu estou vendo além, que vai vir essa cura. Então, eu acredito que a gente tem que pensar nisso. Não, isso está contribuindo para o meu bem. É igual a glória da segunda casa.
ver que depois disso eu creio que vai haver um avivamento, um renovo, que vai haver, meu filho, o povo vai para a igreja com mais vontade, não vai reclamar das 2 horas de culto. Então eu creio que tia Silva! A Silva tá mandando lá de Cabo Frio, tá mandando. Essa é minha princesa sobrinha. Te amo, tia. A pastora Janete está fazendo outra pergunta. Por que esse estado de ansiedade tira o sono e tira a vontade de dormir? E como se pode recuperar? O estado de ansiedade tira o sono. Tira o quê? E como se pode recuperar? Porque esse estado de ansiedade tira o sono. Ele tira, você falou que pode ter... Tira o sono, o dorme mais, o não dorme menos, né? Na verdade, eu não sei o que acontece no cérebro, eu não cheguei a estudar isso a fundo, que faz a pessoa perder o sono, tem insônia. Mas eu imagino que é porque o cérebro fica muito agitado, ele não descansa. A ansiedade, né, preocupação com o futuro. Então, o nosso sono, o principal dele é o sono zen. É zen que chama, né? REM, o sono REM. O Elias tá aqui, meu marido. Abraço para ele aí, ó. Um abraço para ele. Tô mandando outro. Aí, quando a gente está muito ansioso, o nosso cérebro não desliga. Isso eu sei que acontece. Ele não desliga. Então, automaticamente, a gente não consegue chegar nesse sono do descanso. Aí é onde vem aquele monte de pesadelo que parece real, que a gente acorda, dorme. Mas se ele quiser dormir bem, essa pessoa que está perguntando, fala para ele praticar atividade física. Pelo menos uns minutinhos diariamente, que isso estimula o sono. Às vezes uma caminhada, dar uma volta, um exercício físico, dançar. Né? Isso, tiver um terraço em casa, dá 10 voltas no terraço. 10 voltas no terraço. Uma atividade física pode ajudar ao cérebro desligar, né? Tem um momento que você tem que se desligar. É porque, infelizmente, a gente vive uma época que a gente tem que estar sempre conectado, né? Sempre tem que estar online. Se você manda um oi para alguma pessoa, está sempre conectada. E às vezes essa leitura conexão... é muito relaxante. A pessoa lê antes de dormir também dá sono. Ler antes de dormir, né? Porque a pessoa, eu leio a Bíblia, mas um livro... a pessoa que não se desconecta, né, desse mundo que a gente está, ela está sempre vendo notícias ruins, vendo informações ruins. E aí, quando vai deitar, a última coisa que você viu foi notícias ruins. É melhor você dormir lendo algo bom, né, algo edificante, do que você acabar de ver notícias ruins, tragédias, e você deitar, com certeza vai ter muitos pesadelos. Vai ter um monte de pesadelo, com certeza. E sobre essa ansiedade, é interessante que, às vezes, vejo um jovem, 17, 16 anos, está preocupado, será que eu vou casar? Será que eu vou entrar na faculdade? Eu fiz nem 16, 17 anos, é o momento de viver cada etapa da sua vida, é importante para isso, né? Falou isso? Pode falar. Não, outras pessoas estão mandando mensagem. Oi, prima. Tânia. A Tânia está mandando mensagem. Obrigado por você estar participando. Estão aqui também junto conosco. Já que você falou. Eu posso falar uma coisinha, já que você falou isso? Pode sim. Não fica com vontade de falar, talvez até para alguém que está assistindo. Você comentou que às vezes a pessoa está ansiosa, toma decisões precipitadas, né? Fica com vontade de casar, cedo demais. A gente nunca deve tomar decisão muito triste, nem muito angustiado, nem muito ansioso, porque costuma não dar certo. E lembra, eu não sei se você lembra, uma vez eu e o Elias fizemos um teatro na base missionária, na EBF. O tema era Pare, Pense e Siga Jesus. Sim, a gente fez o teatro do Sansão e da Lila. Eu vi as fotos, eu não estava, mas eu vi as fotos, sim. Teve o sinal de trânsito, né? Até hoje me chama de Dalila e chama de Sansão. E como eu não era psicanalista ainda, eu formei ano passado, eu não parei para pensar nessa parte tão importante. Olha só o que está escrito em Juízes 16:16. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando a sua alma, se angustiou até a morte, e descobriu-lhe todo o seu coração. E foi aonde Sansão disse a verdade para Dalila. A Dalila importunou tanto ele, que a alma dele ficou angustiada a ponto de morrer. Imagina, às vezes as pessoas sentem isso, aquela angústia que parece que vai morrer, aquela preocupação excessiva, aquela tristeza. Então, Sansão, quando ele sentiu esse sentimento provocado por Dalila, ou seja, outras pessoas podem provocar isso em você, pode te ferir com palavras,
deixar você angustiado. E isso, você ficar vulnerável, te derrotar. Então, nunca tome decisões angustiado, triste, sendo provocado, principalmente provocado para o mal. Sansão, a gente viu o fim dele, né? Então, eu achei interessante que eu nunca tinha parado para pensar nessa parte. A Bíblia relata direitinho que a alma dele ficou angustiada a ponto de morrer, tanto que ele não resistiu e declarou o segredo do coração dele, que era o segredo entre ele e Deus, que era do cabelo. Então, isso é um exemplo muito grande para nós, que a gente não pode se deixar vencer pela ansiedade. Nossa, vou fazer isso, vou fazer de uma vez. E não, até chegar daqui a 5 anos, fazer de uma vez. Ah, não, estou com vontade de comprar isso, mas estou sem dinheiro, mas vou fazer. Não tome decisão precipitada na ansiedade, na angústia, na preocupação. Espere, ore e espere o tempo de Deus. Amém. A pastora Janete tem outra pergunta. Ó. Quanto tempo antes de dormir se pode fazer exercícios? Antes de dormir? Quanto tempo antes? Não, você não pode fazer exercício pouco tempo depois que comeu. Tem que esperar 2 horas. Certo. Mas de dormir também, eu acredito que umas 2 horas antes. Para você poder ficar relaxado, tomar um banho, relaxar, que a água morna relaxa. Umas 2 horas antes. Entendi. Aqui, outra pastora, a pastora Valdiné, está perguntando também, lá de Macaé. Uma criança agitada durante o sono, pode dar um chá natural antes de dormir? Depende do chá. Tem chá que tira o sono, que é o efeito contrário. Certo. Tem um chá, por exemplo, acho que é poejo, gostoso, tem o alecrim, mas tudo em excesso vira veneno. Não pode ser todo dia e também não pode ser, ainda mais sendo criança, uma quantidade grande. Claro. Não pode fazer o efeito justamente contrário. Até porque não é um remédio, é algo... Como, esqueci o nome, é algo natural, mas tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado para ter menos quantidade, não todo dia, e fala para ela pesquisar o chá, que tem uns que tira o sono mesmo. O chá mate, por exemplo, tem cafeína, tira o sono. Tem cafeína, chá mate, né? Chá preto, né? Um leitinho, talvez, faria também efeito para essa criança. Entendi. Mas essa criança, por exemplo, pode estar agitada por diferentes motivos, não somente porque o que ela pode estar acontecendo dentro da casa, as situações, o momento que ela está vivendo, pode agitar também isso, a criança? Ou pode ser dela, por exemplo, uma criança hiperativa, ou pode ser uso excessivo do celular, pode ser ansiedade esperando por alguma data, talvez aniversário. Tem que ver a causa. Pode ser várias coisas. Talvez é até dela mesmo, do perfil dela, da personalidade dela. Entendi. Né? Então, por exemplo, uma criança que fica o dia todo jogando no celular, né? Os jogos aí eletrônicos, bem... que crianças ficam... Tem um tempo recomendável para essas crianças ficarem com esses jogos, por exemplo? Tem sim. Até porque o celular de noite tira o sono. Tem criança que já deita mexendo, mas tira o sono. O celular atrapalha. Aquela luz, a luzinha do celular atrapalha o nosso sono, que é adulto. A luz do celular vai tirando o sono nele. Né? Tira o sono. Tem um horário, com certeza. Tem uma tabela na internet que a gente vê por idade qual é o tempo ideal. Dependendo da idade, o ideal não é nem 3 horas por dia. Tem que ver pela idade. Entendi. Pela idade. Existe até clínicas aqui para dependentes digitais, né? Dependente de aparelhos digitais que só podem ter 30 minutos. Em São Paulo já tem essas clínicas, porque já se tornou... já tem essas clínicas para isso também. Outra coisa, viciados em aparelhos digitais, em estar conectado na internet, em jogos, e ao ponto de perderem a sua vida normal, né? Não querem estudar, não querem trabalhar. E não só crianças e adolescentes, já adultos também, né? Já adultos já tem isso também. Isso que você está falando é interessante. Sobre a questão do tempo no celular. Se as aulas estão sendo online, isso também vai contar como tempo? Não, eu vou falar. 3 horas jogando. Não, mas eu fiquei 3 horas estudando. Ai, ele tá me pegando. Porque as aulas pra ele, tadinho. Coitado, né? Eu acho que aí não conta, não. Que aí eles vão ter que depois jogar pra parecer, ver um filme, uma série que eles gostam. Acho que não conta, não.
E sobre a questão desses jogos, por exemplo, tem jogos violentos, tem jogos que não... Não é recomendado. Por exemplo, esses jogos influenciam na agitação das crianças, no comportamento? Sim, dependendo do jogo, influencia. Aquele muito famoso Free Fire, como é que chama isso? Free Fire, né? Por exemplo, influencia sim. Muita gente fala que não, mas tem uns estudos que falam que influencia sim. Tudo influencia, né? Uma música, um livro, tudo tem uma certa influência, né? E se a pessoa não tem a maturidade, né? Também estava vendo outros estudos que dizem que o cérebro nosso formado a partir dos 21 anos. Aí começa, tá totalmente pleno, né? Como um cérebro. Antes disso, o cérebro ainda está em formação, está se ligando às conexões. Então, quando uma criança adolescente se envolve com jogos, com drogas, com vícios, isso já vai entranhando ele, prejudicando, né, no desenvolvimento, né, em todas as áreas da vida. Né? É muito influenciado, né? Criança, adolescente É os 3B que destrói o homem. Barra de ouro, barra da saia e barra de São João da Barra. Esse é novo! Barra São João da Saia? De onde tirou isso, Jefferson? É um ditado, né? De 3B que destrói as pessoas, né? Barra de ouro, né? O vício, a ganância, né? A barra da saia, que são as mulheres, né? Na prostituição. E a barrinha de São João da Barra, que é a cachaça, né? A pessoa se livra disso, fica bem do resto da vida. Os 3B que destrói o homem. Destrói. Ai, meu Deus. Só Deus. Bem, a gente já está quase chegando ao final da nossa live. Tem sido uma bênção a conversa, tem bastante pessoas participando, vendo, mandando mensagens, né? Eu gostaria que você deixasse para nós alguma palavra de reflexão para aqueles que estão nos assistindo e vão nos assistir depois. Essa live vai estar aqui no Face, depois vai estar lá no YouTube, lá no canal do YouTube. O que você teria de uma mensagem para as pessoas que vão nos assistir ou não diante desse tempo, para ela não, tanto com seus filhos, com a sua família, a sua saúde, tanto espiritual, emocional? Qual mensagem você poderia deixar para nós nesta tarde? Eu quero deixar uma mensagem, então, de esperança. Para as pessoas não ficarem reclamando muito. Porque a palavra... E é difícil a gente não reclamar numa pandemia como essa, né? Que a gente vê tanta morte, tanta notícia ruim, tanta tragédia. Mas a palavra reclamação é como se você estivesse clamando 2 vezes. É como se estivesse dando marcha ré no clamor. Então, que a gente venha trocar a reclamação justamente do clamor abençoador. Abençoando o nosso país, abençoando você mesmo, abençoando o seu próximo. Porque quando a gente abençoa o próximo, volta para nós mesmos. Então, que a gente venha estar profetizando. A palavra tem poder, declarando todo dia. Em nome de Jesus vai passar, eu vou vencer. Se você tiver sonhos, projetos, você declarar em som alto também. Eu vou conseguir fazer faculdade, eu vou conseguir crescer. Em nome de Jesus. Deixa a reclamação de lado e passem a agradecer mais. Amém? Amém. Obrigado, Maiara. As pessoas estão gostando aqui. A pastora Valdinei mandou. Muito bom, deveria repetir. Acho uma última pergunta aqui para encerrar. A pastora Janete pergunta se o clima influencia no estado de ânimo da pessoa. O clima influencia, porque, por exemplo, tem pessoas que têm a pressão baixa, por exemplo, que não suporta calor, o clima muda o humor, fica mais mal-humorado. Entendi. Clima de tempo que ela perguntou, ou clima de situação? Não, o clima é realmente de inverno, verão, esse tipo. Dá então. Mas depende da pessoa. Se for uma pessoa, por exemplo, que tem essa predisposição, aí já fica mal-humorado que não gosta. Aí, assim que influencia, dependendo da pessoa. Porque nós somos únicos, né? Cada um é de um jeito. Então, dependendo da pessoa, pode influenciar sim. Tá bom. Tá mandando uma também, Jean e Jennifer Ribeiro. Um abraço para vocês também. Deus abençoe. Obrigado, Maiara, mais uma vez. Na verdade, a conversa está muito boa. Está muito boa mesmo. Quem sabe a gente vai marcar a próxima vez outra live. Vai ser muito bom. Os temas vão surgindo. E obrigado mais uma vez por atender o nosso convite. Tá bom? Obrigado mesmo. Deus abençoe você, sua família, seu esposo, a todos que estão aí em divino, que Deus continue guardando e tenha um final de tarde, início de noite já abençoado. Amém? Amém. Vocês também. Obrigada. Manda um abraço para a Lenca. Mando sim.
Pessoal, estamos chegando ao nosso final da nossa live. Obrigado a vocês que participaram juntamente conosco. Você pode compartilhar, pode curtir. Às terças-feiras temos aqui, em geral, é às 10, hoje que a gente fez às 5, mas estamos sempre, já às 9 da noite, né? E muito obrigado à participação de todos vocês, por participarem, perguntarem, mandarem mensagem, compartilhando. E Deus continue te abençoando e abençoando você e a sua família. Que tenha uma terça-feira, um início de noite abençoado e que as mãos poderosas do Senhor estejam sobre a sua vida. Amém? Esteja com Deus. Paz.